Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal e falaremos de pandemia e geografia. Este tema, sem dúvida nenhuma, será bastante cobrado em todos os exames. É um baita assunto para ser cobrado no Enem, para ser cobrado em redações, porque ele cria uma teia de temas muito complexas e muito atuais, que envolvem conceitos da história, filosofia e sociologia. Como assim? Cara, veja só, eu vi já alguns filósofos dizer que o poder e o dinheiro revelam o homem. Alguns hoje já pensam em incluir a pandemia. Olha só, alguns analistas consideram que é um grande experimento psicológico que a humanidade está passando, porque nunca tivemos um caso na história contemporânea de tão longo período de isolamento. Temos os impactos sociais que isso causará nas economias, consequentemente no comportamento social, como as pessoas se relacionam, e todos esses assuntos podem ser relacionados aos tópicos geográficos, ou seja, como aconteceu, como surgiu, onde aconteceu e quais são os impactos na dinâmica cotidiana da sociedade. Então, pandemia e geografia é um tema quentíssimo. Então, pessoal, para que você possa acompanhar as novidades e os temas de atualidades, inscreva-se no meu canal e assine o sininho para que você sempre fique por dentro das notificações e fique muito atualizado e pronto para enfrentar os seus exames. Primeiramente, o raciocínio inicial que podemos fazer sobre pandemia e geografia. Pessoal, é basicamente falarmos a origem da pandemia. Quais são as causas de grandes pandemias na história da humanidade? Tudo começa com zoonoses, que são as doenças animais que podem ser transmitidas para os humanos. Está diretamente ligada à domesticação dos animais, então nós convivemos com zoonoses, com pandemias, há muito tempo, cara. Milhares de anos atrás, nas primeiras civilizações, lá na Crescente Fértil, Egito e Mesopotâmia, uma das coisas mais temidas eram as grandes epidemias. Tanto porque não tínhamos conhecimento científico, como também pela grande dificuldade de lidar com elas. Como não tínhamos nenhum padrão de explicação científica, era sempre interpretada como um castigo de Deus, a fúria de Deus, enfim. Mas as zoonoses são um tema central para a nossa discussão. Então você tem uma galera, por exemplo, falando sobre o consumo de carne. Será que ele é viável? Será que não? Ao longo das nossas aulas, da nossa série, você terá algumas dicas sobre os impactos do consumo de carne na economia e vamos tentar relacionar isso com as pandemias. Por exemplo, todas as que tivemos desde a gripe espanhola estão diretamente ligadas às zoonoses. A gripe espanhola, inclusive, ficou conhecida porque a Espanha ela ficou neutra na Primeira Guerra Mundial e foi o único país que divulgou amplamente as notícias. Inclusive, como uma estratégia de guerra de alguns países, não deixavam divulgar os dados, não deixavam divulgar as notícias para não desanimarem os soldados no fronte. E aí ficou como se a gripe tivesse começado e se espalhado a partir da Espanha, que foi também um dos argumentos de muitos chefes de Estado para tentar tirar o seu da reta e jogar a culpa para outro país. Então, como na atualidade você percebeu, uma briga entre os grandes líderes internacionais, um jogando para o outro a culpa, apontando, tentando encontrar um culpado, tá? Isso não é a primeira vez que aconteceu, não é a primeira vez que subnotificaram a população e também não é a primeira vez que ela foi subestimada, tá? Na Primeira Guerra Mundial, que a gripe espanhola matou mais que a guerra, anote isso, lembre-se disso, a gripe espanhola chegou no Brasil, os lugares cuja epidemia foram mais violentas foram nas capitais, a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, depois Salvador e também, cara, até Curitiba, que era um lugar pouco povoado naquela época, era um aglomerado bem menor do que é hoje, foi um dos lugares que teve bastante impacto. Então, não se esqueça, tivemos um presidente que morreu devido à gripe espanhola, que foi Rodrigues Alves, que chegou a falar que não passava de uma gripezinha. Então, veja só, muitas coisas que estamos vendo agora já foram observadas ao longo da história, então temos um padrão
de comportamento histórico e um padrão de comportamento geográfico. Focando na geografia, a principal relação são, portanto, da relação dos homens com os animais. A gripe espanhola, todas as pesquisas mais recentes indicam que é bem provável que surgiu em granjas de porcos. Então, olha só, a gripe espanhola, que as principais evidências apontam a possibilidade dela ter surgido nos Estados Unidos em granjas, né, suínas. Olha só, o H1N1 também, né, ficou inclusive conhecida como gripe suína, tá? Então, nós temos esta relação direta. Por exemplo, o Covid-19, que é a doença provocada pelo SARS-CoV, nós agora temos várias hipóteses. Durante as pesquisas iniciais, imaginaram que poderia ter sido um morcego, né, ou outro animal silvestre, e depois encontraram 98% de semelhança genética com o pangolim, né, e também há agora algumas pesquisas que apontam a possibilidade de ter sido de outro animal. Agora, como não temos uma precisão, não há ainda uma resposta definitiva, o que nós temos que nos preocupar é principalmente na relação do homem com a natureza, do homem com o meio e como isso pode impactar a nossa sociedade. Então, olha só, lembre-se então de associar que as zoonoses tem tudo a ver com a domesticação dos animais e, atualmente, o consumo de animais silvestres. E também, claro, as condições sanitárias dos mercados, por exemplo, né, chinês de Wuhan, que foi mostrado ali, aquelas condições sanitárias que você fala, perdeu o apetite, mas olha só, pandemia e globalização. A pergunta que não quer calar: o mundo será o mesmo após a pandemia? Cara, não sabemos, lógico, é impossível prever o futuro, mas há aqueles que acreditam que ela irá revelar o melhor dos homens e talvez a sociedade possa sair muito melhor do que quando entrou. Outros, já menos otimistas, acham que vai revelar o pior das pessoas e sairemos pior ou igual sem aprender nada desta pandemia. Mas, se aprenderemos ou não, o curso dos fatos nos dirá. Agora, que a globalização, tal qual entendemos hoje, sofrerá impactos talvez irreversíveis, não sabemos, mas impactos profundos, certamente. Não se esqueça que a globalização é um período de profundos choques culturais. Como diria, né, Samuel Huntington, nosso grande analista geopolítico de Harvard, um pensador pragmático, ele falava que na globalização as civilizações estão tão próximas e são tão diferentes entre si, algumas delas, que caso ocorra uma próxima grande guerra mundial, não seria por razões econômicas, mas sim por razões ligadas à cultura e identidade. Podemos observar um choque cultural, um choque de identidades também muito presente, né, nas reações xenofóbicas que nós temos nos países desenvolvidos nos últimos anos, e que tende a aumentar essa reação no momento, né, de aumento da pandemia. Por exemplo, né, alguns países do mundo que já cercearam a liberdade de deslocamento dos brasileiros, né, controle para a entrada de brasileiros no território, e isso também controle de vários outros países do mundo. Então, os Estados Unidos não só cortou voos do Brasil, né, e de vários outros lugares do mundo, mas é uma política que também tem sido adotada por vários países. Olha só, muitas pessoas estão discutindo a ideia de que a globalização talvez é a grande culpada. Não a grande culpada, mas você deve relacionar que os meios técnicos, a velocidade de comunicação e a forma como o planeta é integrado fez com que a pandemia se espalhasse muito rapidamente. Para você ter uma ideia, a gripe espanhola, em 1918, demorou em torno de 6 meses para se tornar uma epidemia global. Hoje, nós temos uma média aí que se tornou global a epidemia do SARS-CoV, ou que provoca a doença Covid-19, em pouco mais de 2 meses.
tá? Então, claro, nós temos todo um histórico que desenvolveremos em outro momento e você pode procurar no meu Instagram o mapa dos relatórios mundiais do Covid-19 e como que ele está acontecendo em cada país. Uma coisa é fato, ocorre uma reação nos países, principalmente os desenvolvidos, de tendência a fechar as suas fronteiras. As reações xenofóbicas e o empurra para um lado, empurra para o outro, caça um culpado, tentaram atribuir inicialmente, né, esse foi um raciocínio aí cheio das teorias da conspiração, né, cheios de fake news, tema quentíssimo que nós discutiremos em um dos nossos próximos vídeos, pois esse é um assunto atualíssimo, quentíssimo, pode virar questão, pode virar tema de redação. Cara, olha só, como nós temos esses choques culturais, há um grupo recentemente, vamos colocar de 2015 para cá, tem tomado uma grande evidência que chama a agenda global de globalismo. Globalismo não é um termo sociologicamente bem construído, aceito, né? Na bibliografia nós só temos Ottaviani, que foi o primeiro a usar o termo, uma expressão, mas com o termo que nós temos, com o significado que esse termo assumiu hoje, quando você ouvir a expressão globalismo, isso daqui diz pouco da pesquisa acadêmica e diz mais das pessoas que criaram esse conceito. Que podemos falar que o globalismo é uma visão de quem representa o tradicionalismo. Como assim? Cara, tradicionalismo é uma das grandes pautas das disputas globais. Como assim? A globalização coloca diante, né, de si. A globalização coloca diante culturas muito diferentes. E aí temos a briga. Universalismo versus tradicionalismo. As ideias ocidentais são revestidas de um caráter universal. Desde o Iluminismo, Revolução Francesa e as transformações propostas pelo liberalismo, né, pelo Iluminismo, que ocorreram na civilização ocidental, não ocorreram da mesma forma ou nem ocorreram em alguns lugares do mundo. De lá para cá, do século XVIII para cá, o pensamento da civilização ocidental, que corresponde à civilização, né, da Europa, da América anglo-saxônica e também da América Latina, tem pretensões universais, o que significa que se vale para eles, valem para todos. Então, ideias que para o Ocidente são muito consolidadas, como democracia, cidadania, igualdade de gêneros. Cara, aqui, tranquilo, né? É uma pauta não só aceita pela maioria, mas cada vez mais, né, são defendidas e tidas como padrão ideal de sociedade, né? Uma sociedade com equilíbrio nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações de gênero. No entanto, o que nós temos não é todo mundo que concorda com essa ideia. Por exemplo, ideias universalistas, podemos considerar então essas que são generalizadas como válidas para o mundo todo. Algumas, como a paz, é praticamente consenso entre todos, não é consenso. Mas algumas outras pautas, como a questão de gênero, causam conflitos terríveis. Podemos pensar que na França, 2015, né, época também que ocorreram atentados terroristas, foi a época do auge da crise de refugiados devido à guerra civil da Síria, teve a polêmica do burkini, se eles deveriam liberar ou proibir o burkini, que é o biquíni burca, né, que os franceses, as mulheres francesas consideravam uma afronta ao comportamento social feminino, repressão e tal, e foi proposto, né, se deveria ser proibida essa prática. E o que se decidiu? Não. Ainda imperava a liberdade de escolha, até porque
muitas dessas mulheres se manifestaram e falaram, cara, eu quero usar o burkini, eu me sinto bonita de burkini, né? Então, temos aqui um exemplo dos choques culturais entre universalismo ocidental e o tradicionalismo. Sem dúvida nenhuma, ao longo do século XX, podemos falar que a civilização ocidental divulgou e tentou, né, fazer as políticas de universalização de suas ideias, de seu modo de vida, enquanto as sociedades orientais passaram por uma forte influência dessa expansão cultural de ideias universais do Ocidente. E aí começa uma baita briga. Por exemplo, em 79, aconteceu a Revolução Iraniana. O Irã, até a década de 70, era um país super moderninho, era um dos mais moderninhos de todo o Oriente Médio. Só que aí a população, né, conservadora começou a reagir a esse avanço das ideias ocidentais e considerar que elas eram uma agressão às formas tradicionais de vida do Islã. Isso gerou um movimento, né, xiita radical que tomou o poder, cara. A Revolução Xiita, que transformou o Irã na atual teocracia que você conhece, que é guiada pela Sharia, a lei islâmica, em que não há diferença de legislação e religião. Esse é um exemplo de conflitos que envolvem o universalismo e o tradicionalismo. Lá, as ideias de igualdade de gênero, democracia, liberdade, indústria cultural da década de 60 e 70, ao chegarem lá, foi absorvida por muitas pessoas, no entanto, rolou uma reação conservadora. Na China também, nós temos vários exemplos, então, em geral, os lugares com maior tradicionalismo até há algum tempo atrás era a Ásia, era Oriente Médio, China e Índia. Agora, fique atento, porque desde 2015, né, como já mencionamos, o auge da crise de refugiados, foi um momento que a xenofobia alcançou um nível altíssimo no mundo todo, nos países desenvolvidos. Foi o contexto que foi lançada a candidatura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que explorou esta agenda, ou seja, a agenda dos grupos tradicionalistas que veem a globalização como uma ameaça à cultura local, uma ameaça à comunidade tradicional. A mesma coisa que aconteceu lá no Reino Unido. Por exemplo, o Brexit, né, esse tema quentíssimo para os concursos, para todas as provas, que foi materializado definitivamente em 2020 sob o governo do primeiro-ministro Boris Johnson, cuja estratégia de lidar com o vírus inicialmente era deixar todo mundo se contaminar para ver se imunizava, para depois tentar, né, uma política aí, nesse sentido, né, de contaminação de rebanho. Começaram, cara, de cara eles viram que não deu certo, o Boris Johnson ficou doente, depois veio a público, né, pedir desculpas sobre sua postura, tal como vários líderes de Estado o fizeram ao, né, ignorar ou minimizar os impactos do Covid. Então, olha só, Boris Johnson, ele defende a agenda tradicionalista da Inglaterra. Quem é o perfil de quem votou pela saída do Reino Unido da União Europeia? Nós podemos fazer uma análise do perfil tanto espacial. Os votos favoráveis à saída foram principalmente na Inglaterra e no país de Gales, os países com maior índice de desenvolvimento humano e maior renda per capita. Também na população idosa, principalmente nas cidades do interior. Então, veja só, nas cidades pequenas, os mais velhos, principalmente, né, você na Inglaterra você encontra uma galera assim, olha só, os islâmicos têm uma fecundidade, quantidade de filhos por mulher, muitas vezes superior à fecundidade de um inglês, que inclusive é abaixo da taxa de reposição populacional. Então, daqui a 50 anos, a população da Inglaterra tende a diminuir se considerarmos somente o seu crescimento natural. Na verdade, a população vai continuar aumentando, mas num ritmo muito pequeno, só que a natalidade vai cair muito, né? Fecundidade vai cair muito,
e a longo prazo a população tende a cair. Bota aí 50 anos, tá? Então, por enquanto ainda cresce, vai diminuindo os ritmos, lá daqui a 50 anos, pum! E os islâmicos tendem daqui a 50 anos ter o dobro da população. Então o cara pensa assim, daqui a 50 anos teremos muito mais islâmicos, né, proporcionalmente, e isso vai colocar em risco a cultura da Inglaterra, vai colocar em risco a cultura tradicional, enfim. Este é um exemplo do conflito muito importante na análise geopolítica entre o que nós chamamos de universalismo e tradicionalismo. Então, fique atento, vamos fechar agora essa pauta, lembrando, a civilização ocidental, Europa Ocidental, Reino Unido e Estados Unidos são os grandes protagonistas da crítica à atual globalização. Inclusive, ao colocarem a culpa na China, né, Donald Trump chamava de gripe da China, gripe chinesa, né? Então, estratégia número 1, opa, tirei meu corpo fora. Estratégia número 2, coloco a culpa no outro. Porque a coisa é um pouco mais complexa. Muitas pessoas, né, chegaram a mim e falaram, Sérgio, não tinha que fazer um julgamento internacional, punir a China? Não, porque a situação é muito mais complexa, tá? E até porque naquele momento que começou a pandemia, as fake news falavam que foi criado em laboratório, coisa assim. Então, cara, tente entender esse contexto todo como um conflito típico da globalização e o tema mais atual, conflito entre os valores universais e os valores tradicionais, tudo bem? Então, nós temos outro tópico que é muito importante e esse é o que talvez tenha mais chances de ser cobrado durante tem maior chance de ser cobrado no exame, porque concatena ali dois temas simples, básicos, conceitos tradicionais à nossa atual situação, que é o processo de urbanização e a densidade demográfica. Os espaços mais afetados são também os espaços mais urbanizados. Então, é difícil fazer uma regra geral. Por exemplo, os Estados Unidos, né, Estados Unidos e Brasil lideram as pesquisas de infectados e mortos. No Brasil temos ainda o elemento complicador da ausência de dados, a subnotificação, né, e a política de não notificar e não criar estatísticas, né, porque de acordo com a visão de alguns isso poderia causar pânico, não seria uma forma viável. Enfim, coloca aí nos comentários o que você acha e vamos interagir sobre isso, que é um tema muito legal. Mas um padrão é que os lugares mais afetados são os mais urbanizados por uma razão muito simples. A densidade populacional nas cidades é muito maior. Como assim a densidade populacional nas cidades é muito maior? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, naturalmente, os espaços urbanos são bastante aglomerados. Como nós temos o fenômeno da década de 80, ainda hoje em alguns países, em estágios mais avançados ou menos avançados, um processo de urbanização muito acelerado, mas muito acelerado. Explodiram, né, as capitais brasileiras, explodiram as grandes metrópoles, explodiu a violência e explodiu a favelização, conceito que o IBGE trata como aglomerados subnormais, que aí envolvem o que tradicionalmente são entendidas como favelas, mas também cortiços, moradias coletivas, entre todas as formas de ocupação irregular do espaço urbano, que denotam uma tremenda pobreza, precariedade e ausências de políticas públicas de urbanização, tá? Então esses aglomerados sempre foram um problema da sociedade brasileira, não começaram agora. As primeiras favelas datam do início do século XX e tínhamos já acabado de sair de uma sociedade estamental, que você tinha escravidão, né? Então, o processo de urbanização brasileiro sempre foi bastante excludente. Com o processo de urbanização acelerada, esta segregação socioespacial, anote esse conceito que é fundamental, aumentou muito e aumentou demais a quantidade de aglomerados. Então, nos lugares em que há uma grande concentração de população vivendo ou na pobreza ou abaixo da linha da pobreza, nós temos aí
moradias coletivas, ambientes coletivos em que convivem, né, no mesmo quarto, a família toda, né, o pai, a mãe, 2, 3 filhos, e não há condições, né, sanitárias adequadas no entorno, o que dificulta o combate à pandemia e o que torna a população das periferias, das regiões que são segregadas socioespacialmente, não se esqueça desse conceito, sejam muito mais fragilizadas e impactadas. Então, nós temos uma relação direta do impacto maior da pandemia, porque o mundo global ele é essencialmente urbanizado e o impacto ele também possui um recorte social, pois os pobres, claro, são mais fragilizados. Então, pessoal, é isso aí. Fechamos aqui os nossos 3 principais tópicos que queria falar com vocês hoje, né? Sobre a pandemia e a geografia, as atualidades. Pessoal, então, vá lá, coloque nos comentários o que você acha, né? O que você acha, por exemplo, da postura de subnotificação que tem sido adotada como políticas públicas. Nós teremos uma discussão nas próximas aulas sobre a importância dos dados. Então, olha só, nós gravaremos esse vídeo se você tiver interesse. Então, coloca aqui nos comentários, né? Quero ver um vídeo sobre a importância dos dados para, né, o controle social, a divulgação, enfim. Então, pessoal, é isso aí. Inscreva-se no meu canal, não se esqueça de curtir o vídeo, porque você é estudioso, vem, acompanha, assiste, mas não se inscreve, então inscreva-se no meu canal, curta, aperte o sininho e aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!